paz e alegria. Hoje vamos falar sobre o livro de Gênesis. Vamos começar a falar a respeito do livro de Gênesis. Gênesis significa princípio, origem, começo. Então é um livro que trata a respeito da criação, trata a respeito da vida, apresenta para a gente o início de muitos pontos, muitas coisas são apresentadas no livro do Gênesis, que na verdade vão ser confirmadas e explicadas e vão tomar forma realmente em outros tantos livros da Bíblia. Inclusive, por exemplo, a história da salvação está no livro do Gênesis. Começa ali no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, já fala a respeito da salvação. Gênesis descreve de uma forma muito bonita a simplicidade da vida primitiva, de como eram as coisas no começo de tudo. A simplicidade, o ajuste entre o ser humano, a natureza, Deus vindo na viração do dia para conversar com o ser humano, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, tomar um lanche, e era realmente um paraíso completo e de fato. Tudo era bom quando Deus foi criando, até que quando criou o ser humano, Deus viu que era muito bom, era algo lindo, maravilhoso, como nós lemos no texto de Gênesis. Eu não abro mão que a criação durou de fato 7 dias. Eu não esqueço do que o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 diz. Lá o apóstolo Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Uma forma de dizer que não temos como dimensionar, especificar o tempo de Deus. E o tempo, tal qual nós estamos submetidos, o cronômetro, o relógio, foi criado na criação. Antes não havia nada. Era Deus e a face do abismo e essa coisa toda. E Deus, não havia o tempo da forma como nós pensamos, imaginamos e sentimos nos nossos dias. Deus criou o tempo da forma como é. Então, o tempo de Deus, o tempo contado a partir da perspectiva de Deus, é totalmente diferente da forma como nós contamos nos nossos dias. Então, eu entendo que a criação se deu em 7 dias. Quanto tempo durou esses 7 dias? 7 dias exatos? Durou menos do que isso? Durou muito mais, milhares de anos? Eu não me importo com quanto tempo no nosso relógio durou esses 7 dias. Eu sei que durou 7 dias, no tempo de Deus. Deus criou o tempo, como eu falei, da forma como nós conhecemos. A limitação está para nós nesse tempo. O tempo de Deus é totalmente diferente, é totalmente de outra forma. Eu entendo pessoalmente que qualquer outra explicação que se dê a respeito da forma como a vida se tornou realidade, quer explosão, expansão, qualquer outra coisa que se diga a respeito de como tudo começou, se não colocar Deus nessa equação, para mim a pessoa tem que ter muito mais fé do que eu. Eu penso dessa forma. Como é que vem de um nada existencial, filosoficamente mesmo pensando, como é que vem de um nada existencial, não tem nada e de repente alguma coisa acontece e não tem ninguém por trás disso para organizar todas as coisas e tudo tem sua ordem no universo da forma como tem. As ordens matemáticas, as coisas todas como são no universo, como tudo isso é tão organizado e veio de um nada existencial, de um eterno nada existencial, e alguma coisa acontece sem ninguém para agir e colocar as coisas em ordem. Então, eu não me importo que as teorias digam várias coisas. Eu só entendo que Deus está por trás de qualquer coisa que se diga que aconteceu. Explodiu, alguém organizou as coisas para explodir e acionou o gatilho. Expandiu, alguém puxou, alguém organizou todas as coisas para que estivesse tendo o desencadeamento das ações. Se eu jogar um monte de palavras em cima da mesa, elas vão se organizar como um dicionário? Não.
tem que alguém organizar as coisas para que fique tudo em ordem. Então é por isso que eu digo que para quem acredita que não há o ser supremo por trás de todas essas coisas, qualquer teoria que digam ou inventem, ou que comprovem, ou que qualquer coisa, se não houver alguém por trás, a fé é maior do que havendo alguém por trás. Alguém que organizou todas as coisas no meio de qualquer outra teoria que se queira dizer. E esse tempo em que tudo aconteceu, até que estivesse tudo formado, eu entendo que é 7 dias. É o tempo que Gênesis revela como o tempo da criação. Quanto tempo durou esses 7 dias, eu não sei. Mas eu sei que durou os 7 dias no tempo em que o Senhor tem como o tempo dele. Além de ter todas as coisas em ordem, ter todas essas explicações, entendo da origem das coisas, nós também lemos no livro do Gênesis, porque a Bíblia não esconde as coisas, as histórias que pareçam ruins, não é um livro que só quer mostrar que deu tudo certo e que está tudo em ordem, mas mostra a realidade dos fatos, que Deus age até mesmo no meio da dificuldade, e então as coisas se acertam, mas às vezes a dificuldade se apresenta. A Bíblia nos mostra isso, mostra a história como ela realmente é. Nós vemos também então na Bíblia a introdução do pecado, a desobediência do ser humano. Gênesis nos revela a respeito disso, a tentação e o caminho do pecado, a corrupção realmente do ser humano, a abominação do Senhor diante da desobediência e o juízo com relação a esse mal que aconteceu. O paraíso nesse momento, ele então é perdido, mas o Senhor promete a redenção. Mesmo no livro do Gênesis, como eu falei, no capítulo 3, no versículo 15, nós já temos ali a primeira promessa de redenção, de salvação. Se nós pensássemos o livro do Gênesis apenas querendo lembrar de alguns personagens, que personagens nós poderíamos citar e as pessoas saberiam que estamos falando do livro do Gênesis? Nós temos muitos personagens nesse livro, mas se nós citássemos apenas Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, esses 7, nós saberíamos que nós estamos falando do livro do Gênesis. Então eu entendo que esses são personagens importantes nessa história, no caminho do contar dessa história do livro do Gênesis. Nós vamos voltar a falar a respeito desses 7 personagens na segunda mensagem que nós vamos falar a respeito do livro do Gênesis, permitindo o Senhor. Gênesis mostra para a gente de uma forma bem característica, bem definida, na sua narrativa, na forma como mostra as coisas se desenvolvendo, que Deus tem o desejo sim de se relacionar com o ser humano. Na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão, tomar o chazinho, o cafezinho, um lanchinho, mas Deus vinha, tinha relacionamento com Adão. Depois acontece no momento do pecado, o Senhor providencia todas as coisas, a roupa e tudo mais, faz a promessa de salvação. Quando chegamos em Noé, nós vemos que o Senhor quer se relacionar com o ser humano, mas o ser humano faz muitas coisas ruins, muitas coisas erradas, e o Senhor então decide destruir tudo aquilo, mas salva algumas pessoas com quem Ele quer manter relacionamento. Nós vemos Deus se relacionando na aliança que é apresentada a Abraão, quando ainda era Abrão. O pai deles é chamado, quando nós lemos no livro do Gênesis, nós vemos que o pai dele já foi chamado para sair da terra original deles. Mas no caminho ele para, e Abraão é chamado por Deus para seguir até onde Deus realmente queria que eles fossem. E a aliança então é feita com Abraão, o nome é trocado e tudo mais, de Abrão para Abraão, com Isaac, com Jacó, que depois se torna Israel. Então nós vemos Deus querendo se relacionar com o ser humano, chamando Abraão, fazendo aliança com ele, fazendo aliança com Isaac, fazendo aliança com Jacó, com Israel. E também nós vemos Deus querendo se relacionar com o ser humano no relato da história de José. Porque nós muitas vezes queremos as coisas boas, e quem vai ser bobo de querer coisas ruins, não é? Não, é claro que nós queremos as coisas boas. Mas Deus também age naqueles momentos complicados, nos momentos de angústia. Quando ele é vendido como escravo, Deus estava preparando todas as coisas.
Quando ele era escravo na casa de Potifar, Deus estava com ele, diz o texto bíblico. Quando ele é preso injustamente por conta de uma mentira, porque se manteve fiel, mas aí foi acusado de tentar coisas que na verdade ele não tentou, porque na verdade ele não quis fazer o errado, ele foi acusado como se ele tivesse tentado errado, de forma injusta, de forma errada, com uma mentira. O texto diz que mesmo na prisão Deus era com José. Deus é conosco em qualquer momento que nós passamos, em qualquer dificuldade que nós experimentamos, ou em qualquer momento alegre e contente que nós estamos vivendo. O Senhor é conosco. O importante não é olharmos para os bons ou para os maus momentos, o importante é sabermos que Deus está conosco em qualquer deles, em qualquer situação. E José nos ensina isso, que mesmo que pensem em fazer o mal contra nós, na verdade Deus está preparando tudo para que seja uma bênção. Ainda que os irmãos pensaram em fazer mal para José, vendendo ele como escravo e dando ele como morto para seu pai, o Senhor estava preparando todas as coisas para a salvação. Ainda que a esposa de Potifar pensasse em fazer algo ruim com José, porque ele não quis o que ela queria, e então ela maquina contra ele, e ele é preso por conta disso, ainda assim o Senhor era com ele. O Senhor estava preparando todas as coisas, o Senhor estava preparando o caminho para que as coisas acontecessem da forma como o livro nos revela na história de José. Deus era com ele. Então nós vemos sempre nas histórias do livro de Gênesis que Deus quer se relacionar com o ser humano, quer estar com ele, quer acompanhar todas as coisas. A respeito da autoria do livro de Gênesis, nós temos como certo que o autor é Moisés. Não só do livro de Gênesis, como dos 5 primeiros livros da Bíblia. Isso quer dizer então que ele deixou tudo pronto, escrito com todas as letras, encadernado, publicado, editado e tudo mais, né? Ele deixou tudo prontinho antes de morrer, certo? Não, principalmente porque o texto de Deuteronômio fala sobre a morte mesmo de Moisés. Ele não poderia registrar a respeito disso. Então, como é que ele é o autor? Ele é o autor porque ele deixou sim muita coisa escrita. Talvez antes dele alguém já tenha escrito alguma coisa, ou já tenha contado as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó. Quando elas foram acontecendo, elas já eram contadas, de José e tudo mais. Mas a partir de Moisés, ele não aparece apenas no livro do Gênesis. Nos outros 5 primeiros livros nós temos Moisés. Então a partir dele as histórias foram sendo contadas de forma mais clara, talvez com mais detalhes, com mais importância, foram se registrando esses eventos por escrito. O texto diz que Moisés escrevia algumas coisas. Então nós temos sim muita coisa que Moisés deixou escrita. A partir do que ele escreveu se montou os livros que nós temos como os 5 primeiros livros da Bíblia. Talvez algumas coisas escritas antes dele, algumas coisas que foram organizadas a partir da tradição oral e depois registradas também em livro, talvez até mesmo depois dele. Porque, na verdade, os livros devem tomar forma para valer como livros, como nós conhecemos, a partir do reinado, a partir de Davi, Salomão, outros reis como Ezequias. Nós temos textos do livro de Provérbios, que são provérbios de Salomão, mas que foram organizados em momento posterior do tempo de Salomão. Cita o livro de Provérbios, que foi organizado por pessoas de um determinado rei e tudo mais. Então, a questão literária se torna mais forte durante o reinado, depois de Davi. A partir de Davi já começa a tomar forma a respeito disso. Então os livros devem ter ficado prontos para valer já durante os reinos, durante os reinados. Mas muita coisa já estava pronta, para ser organizada. Então, se fosse nos nossos dias, talvez esses livros tivessem como autor Moisés, porque deixou muita coisa pronta, e editores, coautores, essa coisa toda, teria uma lista de pessoas. Essas pessoas não aparecem, não são registradas no texto bíblico, não sabemos quem são essas pessoas, mas outras pessoas sim trabalharam para elaborar esses textos. Mas o Moisés é tido como o autor desses textos porque ele inicia para valer essa tradição oral. Ele se preocupa em registrar de forma mais clara algumas coisas desses textos e deixar pronto muita coisa para que houvesse então a edição final que outros terminaram de fazer e deixando os livros como eles estão. Mas exatamente porque Moisés é o personagem que inicia tudo isso, deixa muita coisa pronta, ele é tido como o autor mesmo que outros tenham organizado depois.
Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, então, é escrito, os 5 primeiros livros são escritos, Gênesis é escrito entre 1440 a.C., porque possivelmente Moisés não tenha escrito nada antes do Êxodo. O Êxodo é mais ou menos em 1440 a.C., então depois disso, até o tempo de Davi, Salomão, dos outros reis, como Ezequias, que também é citado como alguém que teve importância literária nos seus dias, o processo literário teve importância em seus dias. Então nós temos esse período histórico para registrar o tempo de Gênesis, e bem como dos outros 4 livros que formam o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A ideia é que Moisés realmente é o autor, porque ele deixou muita coisa já preparada e encaminhada para que os textos tivessem a forma que tem hoje. Por isso a autoria dele não é questionada. Ele é o autor desses textos, ainda que outras pessoas tenham trabalhado para deixar com essa cara que nós temos hoje, com o jeitão dos livros que nós temos hoje. Outras pessoas sim trabalharam para organizar os livros da forma como estão. Mas muitas coisas, Moisés deixou sim realmente pronto para que fosse organizado e tomasse a forma que tem nos dias de hoje os livros que nós conhecemos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e como nós estamos falando de Gênesis, também do livro de Gênesis. Por hoje nós paramos por aqui, mas nós voltamos, permitindo o Senhor, a conversar a respeito do livro do Gênesis em mais uma mensagem. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.